falar sobre violência doméstica, violência familiar contra a mulher. As mulheres vítimas de violência tradicionalmente enfrentam dificuldades, não só durante o processo de denúncia, não só durante o processo de investigação, afastamento, medida protetiva, mas tem um outro aspecto, que foi alvo de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que atinge diretamente mulheres vítimas de violência doméstica. Essas mulheres, muitas vezes, ao se afastarem do trabalho por causa da violência que sofreram, ficavam desamparadas, ficavam sem fontes de renda. Mas uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal promete mudar essa realidade. Quem vai trazer os detalhes a partir de agora é a nossa repórter Joelma Abreu. Joelma está posicionada aqui comigo para conversar sobre esse assunto, que é de extrema importância, Joelma, porque, infelizmente, a violência contra a mulher, a violência doméstica, é uma realidade que é presente em todas as camadas sociais, inclusive. Não há como esconder essa realidade. E essa decisão da Justiça, do Supremo Tribunal Federal, pode ajudar a amenizar um pouco as consequências desse cenário de violência. Conta pra gente o que muda a partir de agora. Joelma Abreu, boa tarde para você. Boa tarde, Natanael, e para todos que acompanham nossa audiência pelo Sistema Dia de Comunicação. É uma decisão histórica do STF. O STF decidiu que a mulher vítima de violência que precisa se afastar do trabalho por cerca de 6 meses e tem que a medida protetiva, ela continua recebendo salário. E esse benefício é semelhante, análogo ao auxílio-doença. Essa mulher que é empregada, os 15 primeiros dias, quem paga é a empresa. E também esse benefício se estende para mulheres que não têm trabalho formal, que têm um trabalho informal. Essas mulheres também passam a receber cerca de um salário mínimo, semelhante ao BPC-Loas, um benefício social dado pelo INSS, pago pelo INSS. Essas mulheres vítimas de violência passam a ter esse benefício. E aí você se pergunta o porquê desse benefício. Acontece que quando a mulher decide romper o ciclo de violência, quando ela precisa da proteção do Estado, muitas vezes o agressor, ela tem uma medida protetiva, continua solto e ele tenta perseguir, muitas vezes ele persegue essa vítima. Ele sabe a rotina dela, sabe onde os filhos estudam, sabe onde ela trabalha, e aí, para manter esse agressor longe, o STF decidiu que a mulher pode continuar recebendo esse salário. Antes, essa determinação de afastamento do trabalho por cerca de 3 meses já é previsto, na verdade, pela Lei Maria da Penha, mas a lei não deixava claro se a pessoa continuava ou não a receber o salário, só determinava o afastamento do trabalho sem perder o vínculo ali do trabalho. Mas essa decisão do STF traz uma esperança para a mulher que quer decidir romper o ciclo da violência e não ficar sem renda, porque muitas ainda ficam naquela insegurança. Se eu largar ele, eu vou ficar sem trabalho, vou precisar me mudar. E essa decisão do STF é muito importante para essa mulher que decide romper o ciclo da violência. Eu estive na Secretaria Estadual das Mulheres e a secretária, a coordenadora, aliás, conversou comigo e disse o impacto dessa nova decisão do STF. Vamos conferir. A mulher rompe o ciclo da violência, não é apenas a casa que precisa mudar. Muitas vezes a rotina inteira precisa ser refeita. Nessa hora, o trabalho se torna um dos maiores desafios. Ela precisa escolher entre sua segurança e a própria renda. Agora, uma decisão do Superior Tribunal Federal muda todo esse cenário. Por maioria, os ministros decidiram que a mulher afastada do trabalho por meio de medida protetiva continua recebendo o salário sem perder o emprego. A Lei Maria da Penha
Penha, ela prevê no seu artigo 9º medidas protetivas às mulheres vítimas de violência. Dentre elas, a manutenção do vínculo trabalhista por até 6 meses. A lei apenas configura essa manutenção como medida protetiva, sem alargar ou ampliar benefícios que poderiam advir dessa manutenção. Que a decisão do STF, publicada no último dia 25, traz de inovador é a possibilidade dessa mulher receber benefício previdenciário por esse afastamento, determinando-se, inclusive, que o próprio juízo que julga o caso de violência arbitre essa materialização que o INSS deverá cumprir. No caso de mulheres empregadas, os primeiros 15 dias de afastamento devem ser pagos pela empresa. O valor é calculado pela média salarial dos últimos 12 meses. Para quem não tem vínculo, o benefício é de um salário mínimo. Ele é um reforço que já é previsto na Lei Maria da Penha e é uma ação muito importante para as mulheres que sofrem violência, principalmente as mulheres que são ameaçadas de morte por seus companheiros, né, pelos agressores, na verdade. Porque a mulher, quando ela está num processo de rompimento do ciclo da violência, é um processo muito delicado e muito complexo para ela. Por quê? Porque esse agressor conhece toda a rotina de vida dela, né? É importante nesse processo que ela troque as crianças de escola. Muitas vezes elas precisam mudar de endereço, mas o trabalho ela não pode mudar, porque é a autonomia, né, dela financeiramente. Então, essa decisão ela vem fortalecer para que as mulheres consigam romper com esse ciclo da violência. A Secretaria Estadual das Mulheres reforça: a medida reduz a chance de mulheres continuarem presas a relacionamentos abusivos com medo de ficar sem renda. Temos aí quantos casos de mulheres que sofreram feminicídio no trabalho, na empresa ou no caminho até a empresa. Então é importante porque é uma segurança para ela. E os empregadores, com certeza, se terá alternativas para que essas empresas não tenham prejuízo. Além de que essa empresa está contribuindo para o enfrentamento à violência. Para que essa mulher ela se afaste do trabalho, no trabalho privado é mais difícil, o empregador tem ainda aquela resistência. No serviço público já não é tão difícil, já é mais flexível. Mas, Natan, acende um alerta da necessidade de toda a sociedade, seja na área privada, pública, todo mundo, fazer uma política de prevenção em relação à violência doméstica. Porque isso vai possibilitar que essas mulheres fiquem afastadas do trabalho, que traga prejuízo, e até em caso de rompimento ali da violência doméstica, a mulher não vai ter tanta produtividade como ela teria se não estivesse naquele ciclo de violência. Tem também a questão do abalo psicológico. Então, essa medida do STF visa também que a mulher rompa esse ciclo de violência e possa ter sua renda ali garantida por cerca de 6 meses. Viu, Joelma Abreu, porque as mulheres vítimas de violência sofrem muito. Além da violência em si, como você relatou, ficou bem claro na reportagem, ao quebrar esse ciclo de violência, as consequências ainda ficam perdurando por muito tempo, né? Não só consequências físicas, psicológicas, mas profissionais também. E é importante que haja essas garantias para essas mulheres. Uma decisão que, de fato, Joelma, eu acompanhei aqui a reportagem, me chamou a atenção pelos impactos que podem ter do ponto de vista social, do ponto de vista profissional, para essas mulheres vítimas de violência em todo o Brasil. E lembrando também a importância, né, desse processo de contratar. Muitas vezes há uma dependência financeira, né, entre a mulher e o agressor, e esses programas que ajudam a encaminhar essas mulheres ao mercado de trabalho também fazem a diferença, não é isso, Joelma? Exatamente, Natanael. E muitas vezes esses agressores conhecem a rotina da vítima, vão esperar elas no trabalho, e esse afastamento no trabalho muda ali de rota, o agressor não tem possibilidade de chegar a essa vítima. Obrigado, Joelma, pela participação, obrigado pelos detalhes. Natan, só Pois não, Joelma. eu vou dar os parabéns aqui
para todos os nossos repórteres cinematográficos. O Pedro, o Cigano, o seu Sérgio, o Edio, o Gustavo. Hoje é dia do repórter cinematográfico, viu? Eles que realizam um trabalho essencial para a gente. Com certeza, viu? Parabéns aos nossos repórteres cinematográficos que nos ajudam e ajudam a você que está em casa a ter acesso à informação através do olhar deles, né? Então, um olhar muito apurado dos nossos repórteres cinematográficos. Também estendo meu abraço aqui, Joelma. Não sabia, viu? Parabéns aí aos nossos amigos, né? Que hoje Parabéns. Vão pagar pelo menos uma coca pra gente, né? Quem Tá sabe, certo. né? Tchau, Joelma, tchau, obrigado. Natan. Qualquer momento você volta. Qualquer novidade, sim. viu? Você Tchau, tem tchau. prioridade aqui no jornal O Dia News.